Olá pessoal, meus alunos do ensino médio da Escola Adriano do Vale Nuvens, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Para vocês alunos do segundo ano, hoje o tema é fungos e eu vou fazer uma introdução falando sobre as características gerais dos fungos. Não vou até a classificação, vou fazer apenas a introdução e vocês podem acompanhar no livro de vocês a partir da página... Deixa eu tentar localizar aqui no livro. Página 71 vocês podem localizar esse assunto, certo? Então vamos lá. O livro de vocês na página 71 ele abre com essa imagem aí. Essa imagem que são de um fungo conhecido como orelha de pau, né? Na verdade, esse fungo orelha de pau, conhecido como orelha de pau, são as estruturas reprodutivas do fungo. É um fungo multicelular em que você enxerga a olho nu. Como a maioria dos fungos, eles são multicelulares. Uma das características dos fungos é que eles são eucariontes, ou seja, suas células já possuem um núcleo individualizado por uma membrana, que é a carioteca. Eles não produzem sua própria energia, sendo, portanto, heterotróficos. Dessa forma, eles se fixam em substratos e realizam ali digamos que a absorção alimentar daquele substrato, né? Sua alimentação é por absorção. A maioria dos fungos são multicelulares. Existem alguns representantes que são unicelulares, como é o caso por exemplo, dos fungos que causam micoses, algumas doenças no ser humano e outros seres vivos. Alguns fungos também que se instalam em algumas plantas são unicelulares. A maioria também dos fungos, eles são terrestres, né? Mas existem também algumas espécies aquáticas. É importante notar que muitas espécies são saprófagas, estão envolvidas aí diretamente na decomposição A palavra sapro significa podre, então esses fungos saprófagos estão, juntamente com as bactérias, estão diretamente envolvidos com a decomposição dos organismos mortos. Então são importantes na cadeia alimentar porque reintroduzem a matéria na natureza novamente através da decomposição. Então a palavra saprófago ela vai denotar um ser que se alimenta, né, de material podre, ou seja, em decomposição. Os fungos, portanto, juntamente com as bactérias, ocupam aí o nível dos decompositores na cadeia alimentar dos ecossistemas terrestres. Alguns são parasitas e podem ser parasitas da espécie humana quando provocam doenças ou de plantas também, né, alimentando-se nesse caso de substâncias que são retiradas dos seres vivos. Esses fungos parasitas eles vão provocar doenças, certamente, como as micoses, né, que ocorrem na pele humana. Uma das doenças provocadas pelos fungos parasitas é o caso da ferrugem do cafeeiro. É uma doença provocada por fungos. Como vocês podem observar nessa imagem aqui. E não só no cafeeiro, mas vocês que têm contato constantemente com plantas, verificam que tem plantas que aparecem essas manchas aí, arroxeadas, avermelhadas. Certamente elas são provocadas por fungos. Uma estrutura básica de um fungo multicelular eu vou apresentar para vocês. Primeiramente, os mais conhecidos são os cogumelos, né? Os cogumelos eles estão em forma de haste, com uma estrutura em forma de um chapéu, né? Então são todos multicelulares. O que a gente enxerga geralmente são as estruturas reprodutivas. Essa estrutura reprodutiva que a gente enxerga são chamadas de esporocarpos. E o esporocarpo ele é a região produtora de esporos. É importante lembrar que a boa parte da estrutura do corpo de frutificação, que são os esporocarpos, eles estão dentro do substrato. Lembrando que o substrato pode ser um tronco de árvore, pode ser, enfim. Geralmente são troncos de árvores, né? O local onde eles estão ali absorvendo as substâncias orgânicas, né? Então, esse corpo de frutificação ele também é conhecido como esporocarpo.
e vão se desenvolver aí os esporos. Grande parte dos fungos, aliás, o corpo desses fungos multicelulares são formados por hifas, e essas hifas são células filamentosas. Muitas dessas células elas podem ser mononucleadas ou binucleadas, ou seja, algumas têm apenas um núcleo, outras têm 2 núcleos. O conjunto de todas as hifas vão formar o micélio, certo? O micélio é essa estrutura aqui reprodutiva. Então, todas as hifas que são formadas por essas células alongadas, filamentosas, vão formar o micélio, que é o corpo de frutificação. Então, só para revendo aí, o micélio vai formar o esporocarpo, né? E o esporocarpo é a região produtora de esporos. Os esporos, eles dão origem a um novo indivíduo, ou seja, a um novo fungo, e esse tipo digamos que, de reprodução é conhecido como reprodução assexuada. No entanto, alguns fungos também ocorre a reprodução sexuada, que é aquela em que apresenta variações nos diversos grupos de fungos, ou seja, vai haver aí uma variabilidade genética, né, podendo envolver gametas ou hifas especiais aí para a fecundação. As hifas e os esporos dos fungos possuem parede celular constituída de um material chamado quitina, que é uma substância encontrada em alguns animais, mas também existe uma outra semelhança entre os animais, que é a reserva energética a partir do glicogênio, né? Então, alguns animais possuem essa reserva energética de glicogênio, que é produzida pelo fígado aí como reserva de energia. Eu vou falar agora sobre a relação dos fungos com outros organismos, formando aí uma relação de ajuda, ou seja, de troca, mutualismo, né? Uma relação mutualística. Como, por exemplo, o caso dos líquens, que são associações entre fungos e algas, né? Então, essas associações elas podem ser observadas em vários lugares na natureza, em caules de plantas, em muros, em telhados, como vocês podem observar aí na imagem 1. Esse é um líquen esverdeado que está ocorrendo em troncos de árvores. Na imagem 2, é um líquen típico de rochas, né? Um líquen amarelado. E na imagem 3, um líquen na cor vermelho, que ocorrem também em troncos de árvores. Então, todas essas 3 associações são associações entre fungos e algas. É interessante lembrar que essas associações entre líquens e algas são tão, digamos que são tão intrínsecas, são tão íntimas, que a reprodução assexuada frequentemente é feita em conjunto por meio de estruturas chamadas de sorédio. Então, aqui é um esquema, né, que também é encontrado no livro de vocês. Um esquema da estrutura de reprodução assexuada em alguns líquens. Existem também as associações entre fungos e raízes de plantas. As associações que ocorrem entre esses fungos e raízes de plantas, em que os dois ganham, que os dois lucram, são chamados de micorrizas, né? O interessante é que em plantas que apresentam os micorrizas, as águas e os sais minerais podem entrar na raiz pelas hifas do fungo, e em alguns casos o fungo cresce dentro das células da raiz. E as hifas atravessam a parede celular atingindo o solo, do qual absorvem a água e minerais que passam para a planta. Então aí os dois lucram. Agora eu vou falar da relação entre o fungo e a espécie humana. Muitos fungos podem ser comestíveis, né? Lembrando que existem alguns fungos que não são comestíveis e podem aí ser altamente venenosos, podendo ser fatal, né? Mas existem alguns fungos comestíveis, e os mais conhecidos são o champignon, alguns outros cogumelos que são vendidos aí em supermercados. A trufa, por exemplo, uma curiosidade sobre a trufa é que ela é muito cara, certo? Elas é um fungo muito raro. Eu já vi um documentário na Discovery Channel apresentando trufas negras de 700 a R$1.000 o quilo. Então digamos que é uma iguaria muito rara. Então, como eu falei, embora os cogumelos sejam bons alimentos, né, de ótimo valor nutritivo, é bom tomar cuidado quanto à identificação, pois existem alguns fungos que são altamente venenosos, podem provocar aí intoxicações severas.
Na fabricação de alguns queijos são utilizados, por exemplo, alguns fungos, né? Algumas enzimas produzidas por alguns fungos. É o caso do queijo gorgonzola, como vocês podem observar aí na imagem. E esse queijo gorgonzola, essas estruturas esverdeadas, elas são as manchas provocadas por esses fungos. Muitas substâncias de grande importância produzidas pela atividade dos fungos são obtidas através da fermentação. A fermentação ela vai receber o nome de acordo com o tipo de substância que é obtida no processo, como por exemplo a fermentação alcoólica, né? A glicose C6H12O6 ela é transformada, ela é desdobrada em álcool comum ou etanol, né? E também ocorre a liberação do gás carbônico. Na imagem dá para vocês observar o fungo da espécie Saccharomyces cerevisiae, ou seja, a levedura de cerveja, é um fungo unicelular utilizado aí na fermentação de algumas bebidas, como é o caso da cerveja. O caso também é o açúcar usado para fermentar o açúcar do malte no processo de produção dessa bebida, que é a cerveja. É também empregado na produção do vinho, né, fermentando o açúcar da uva. Então é o seguinte, apesar dos fungos eles terem essa utilizado na fermentação realizada, nesse tipo de fermentação, a maioria deles também fazem a respiração aeróbica, ou seja, a maioria dos fungos respiram utilizando o oxigênio. Os fungos eles são utilizados para a obtenção de diversas substâncias, inclusive medicamentos. Os mais importantes medicamentos obtidos a partir de fungos são os antibióticos, dos quais o primeiro, a penicilina, foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming. E a partir da descoberta dos antibióticos, na Segunda Guerra Mundial, esses antibióticos foram utilizados aí em larga escala, ajudando a salvar milhares de vidas, né? Porque os ferimentos eram invadidos por bactérias e poderiam aí, digamos que, deixar o indivíduo com risco de vida ainda maior. E os fungos foram utilizados aí, aliás, os antibióticos foram utilizados aí no controle desses micro-organismos que são as bactérias. Só que é interessante também que muitas dessas bactérias foram ficando mais resistentes por causa do uso indiscriminado dos antibióticos. Então, até hoje, os médicos recomendam que só deve ser feito esse uso de antibióticos com recomendação médica, de acordo com as instruções médicas, para que você não acabe selecionando positivamente aí uma bactéria resistente e aquele antibiótico não tenha mais resultado. Micoses. A terminação ose significa doença, né? Então, micoses são doenças provocadas por fungos, como por exemplo aí algumas micoses de peles, algumas doenças que acontecem na pele do corpo da espécie humana, né? No rosto, no homem ocorre na barba, no couro cabeludo, entre as unhas, nos dedos, né? Como por exemplo aquela que é conhecida como pé de atleta. Geralmente isso é comum nas pessoas. A candidíase, que é outra micose provocada por um fungo do gênero Candida, certo? A candidíase ela se manifesta por numerosos pontos brancos nas mucosas, principalmente na mucosa da boca e da vagina. Quando ocorre na boca, a candidíase ela recebe um nome popular, que é o chamado sapinho, né? Quem nunca teve aquele chamado sapinho na boca? Então ali é uma micose, provocada, é conhecida também como candidíase e tem tratamento, né? Tem o medicamento específico para esse tratamento. Outra doença provocada por fungo é a histoplasmose, provocada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Então ela vai afetar os pulmões, é causada por esse fungo dessa espécie aí que eu citei. Se desenvolve principalmente nos excrementos de aves e de morcegos, ou seja, nas fezes de aves e de morcegos. Então essas aves e esses morcegos eles são os principais responsáveis pela alta incidência do fungo em cavernas, que é o refúgio natural dos quirópteros. O que é quirópteros? São esses morcegos. Então, a poeira levantada em solos contaminados
também podem conter esporos do histoplasma e se constitui na principal forma de contágio da doença. Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui. Primeiramente, lembrando que vai ter uma próxima aula que é falando da classificação dos fungos, mas eu vou encerrar com essa questão aqui que está no livro de vocês. Deixa eu tentar localizar aqui a página. Ela está na página 80, certo? É apenas uma questão que eu quero que vocês resolvam. Então, diz o seguinte, ó. Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas que podem ser contínuos ou septadas e que em conjunto formam o micélio. Na letra A, mencione, é para você, aluno, dizer uma característica que diferencia a célula de um fungo de uma célula animal e outra que diferencia a célula de um fungo de uma célula vegetal. Você vai abordar aí uma só característica que torne a célula de um fungo diferente de uma célula animal e também uma característica que torne a célula do fungo diferente da célula vegetal. Na letra B, diz o seguinte: em animais, alguns fungos podem provocar intoxicações e doenças como micoses, que eu acabei de falar aí das micoses. Em plantas, podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como é aquela do ferrugem do cafeeiro, que eu coloquei na imagem. A necrose do amendoim e a vassoura de bruxa do cacau, que é um tipo de doença. Entretanto, os fungos também podem causar benefícios, né? Eles podem ser benéficos. Cite 2 benefícios proporcionados pelos fungos. Vocês vão anotar a resposta no caderno de vocês. Depois eu vou pedindo a foto, ou então eu deixo o link de um site para vocês migrarem a resposta para o Google Formulários. Muito obrigado, até a próxima, certo? Abraços, bons estudos, fiquem com Deus. Valeu!